Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aqui o passo a passo da instalação dessa fossa biodigestora aqui no nosso sítio. Só deixando bem claro que nós não somos especialistas nesse assunto, tá? Não é o nosso foco. Para quem já acompanha o nosso canal aqui do Sítio das Mangueiras, vocês sabem que nós somos agricultores e o foco aqui do nosso canal é falar sobre agrofloresta, sobre produção de alimento, mas a gente sabe que a vida do campo, né, a vida rural, exigem várias outras habilidades, vários outros conhecimentos, e essa questão do tratamento de água das propriedades, das residências, para quem tem chácara, que tem sítio, é uma questão que todo mundo uma hora vai ter que resolver, vai se deparar com esse assunto. Então aqui no sítio a gente já experimentou vários sistemas de tratamento, eu vou falar um pouco sobre isso. E agora nós vamos fazer a instalação aqui dessa fossa biodigestora e eu vou mostrar o passo a passo da instalação para vocês, tá? E eu decidi gravar esse vídeo não só para contribuir aí com a informação para quando vocês precisarem desse assunto, mas também porque eu tive dificuldade de encontrar um tutorial completo aqui no YouTube, tá? Todos os vídeos que eu vi, às vezes não mostravam os detalhes, pulavam etapas, então ficam aquelas dúvidas técnicas que na hora da instalação a gente não consegue instalar, a gente trava por falta de conhecimento, então eu vou tentar mostrar o máximo possível de detalhes aqui para vocês. E também eu mostrei algumas imagens da gente fazendo essa instalação na nossa página no Instagram, do Sítio das Mangueiras, inclusive quem ainda não conhece, visitam lá, sigam a gente também no Instagram. E aí muitos seguidores por lá pediram para que a gente pudesse gravar um vídeo mais completo. Então, pessoal, antes da gente mostrar ali a instalação da fossa biodigestora, eu acho importante a gente contextualizar aqui um pouco do sistema de tratamento que a gente tem utilizado e a gente já testou aqui em casa. Aqui no nosso sítio, todas as casas aqui do nosso sítio, todas possuem um sistema de tratamento do esgoto, né, das suas águas residuais, e eu acho importante que todo mundo, né, que tenha seu sítio, tenha sua chácara, tenha essa preocupação também, porque infelizmente na maioria dos casos as pessoas acabam ou jogando direto num córrego, né, num curso d'água, contaminando, ou utilizando aquelas tradicionais fossas negras, né, que simplesmente joga o resíduo do esgoto ali dentro de um buraco no solo e acaba contaminando a água do lençol freático. Inclusive, para você aí que produz alimento e quer entrar dentro da legislação orgânica, ser uma pessoa certificada orgânica, ou pelo menos seguir os padrões, um dos critérios, né, uma das coisas que a certificação orgânica vai avaliar na sua propriedade é se você já possui o tratamento adequado das suas águas residuais. Aqui na nossa casa, em todas as residências aqui, nós optamos por fazer o tratamento das águas residuais de maneira independente, tá? Então aqui em casa, por exemplo, eu separei a água negra da água cinza. Então, para quem não está habituado com esses termos, a água negra seria somente a água que vem do vaso e a água cinza são todas as outras águas residuais da casa, que aí vem chuveiro, pia da cozinha, máquina de lavar roupa, vem tudo para água cinza. Alguns sistemas de tratamento permitem que você trate as duas águas juntas, como é o caso da fossa biodigestora, tá? O fabricante ali, ele fala que você pode jogar as duas águas no mesmo sistema de tratamento. Eu vou fazer separado, tá? Eu vou separar isso porque a gente já está trabalhando com essas duas águas aqui separadas. Por que eu vou separar? Porque o processo de decomposição e tratamento dessas duas águas acaba sendo um pouco diferente. Então a água negra, ela é mais fácil de ser tratada, porque ela é simplesmente água com matéria orgânica, né? Agora a água cinza, ela é um pouco mais complicada, porque normalmente vem gordura da cozinha, vem detergente, vem desinfetante, vem shampoo, vem condicionador do banheiro, isso dificulta o tratamento da água. Então eu prefiro fazer o tratamento dela separado. Aqui em casa, eu já uso, para o tratamento da água cinza, a gente tem um sistema aqui, que é um sistema que é chamado de filtro biológico, que consiste em alguns tambores aqui que vão fazer a decomposição da matéria orgânica, a decomposição aqui dos contaminantes da água. Eles são dois tambores aqui dentro da terra, e desses tambores a água passa por um sistema aqui com planta que faz a finalização aqui do processo de filtragem. Não vou entrar muito em detalhe desse sistema, porque não é o objetivo do vídeo, mas é interessante vocês saberem que também vocês podem construir esse sistema aí, vocês podem pesquisar mais sobre esse assunto, tá? E eu também tenho, aqui onde é que tem essas bananeiras aqui, ó, aonde estão essas bananeiras, é o nosso sistema de tratamento da água negra. Aqui a gente usa um sistema que é chamado de fossa de evapotranspiração. Esse é um projeto da Embrapa
que consiste também numa caixa no solo, né, impermeabilizada. Dentro dessa caixa tem uma tubulação de pneu, onde recebe o esgoto do banheiro, e nas laterais tem elementos filtrantes que a gente vai colocando várias camadas, e em cima a gente planta banana, poderia entrar o lírio, plantas que têm folhas largas que vão extrair a água e os nutrientes de dentro da fossa. É um sistema muito eficiente, funciona muito bem. Esse nosso aqui, ele já está aí com mais de 10 anos de funcionamento, só que agora, 10 anos depois, ele deu problema. Ele começou a entupir, provavelmente porque quando a gente construiu, na época foi um dos primeiros sistemas que a gente estava fazendo aqui, então a gente dimensionou de forma errada, os elementos filtrantes que a gente utilizou não foram os mais adequados e ela tem uma vida útil limitada. Então, como ela deu problema, agora por isso que a gente vai fazer a instalação daquela fossa biodigestora ali, que é chamada também de fossa ecológica. Bom, então eu vou apresentar para vocês aqui essa fossa biodigestora, tá? O sistema de tratamento, né? O sistema de tratamento por biodigestão, ele pode também ser construído na sua casa, tá? Usando outros materiais aí. Por exemplo, na casa dos meus pais, o sistema de tratamento da água negra da casa dele também é uma fossa biodigestora, só que ela foi construída pelo meu irmão. Tá? O meu irmão, ele trabalha com instalação de sistemas de tratamento de água e ele fez, inclusive, esses da minha casa, da casa do meu pai, utilizando sistemas diferentes. Essa daqui é um modelo, vamos dizer assim, mais comercial, né? Industrializado, então eles fabricam e já te entregam ela pronta e, de certa forma, acaba ficando mais barato às vezes e é mais fácil, que você só tem que fazer a instalação. Não vou falar de marca, porque no mercado existem várias marcas, às vezes elas têm formatos diferentes, mas o sistema de funcionamento é o mesmo, tá, pessoal? Basicamente, o esgoto vai entrar, vai passar pelo processo de filtragem, decomposição da matéria orgânica, depois ele vai sair, vou mostrar aqui para vocês. O funcionamento dela interno, se vocês quiserem saber mais, eu recomendo pesquisar, mas eu também não vou aprofundar sobre essas coisas mais técnicas aqui, que não é o objetivo do vídeo. O objetivo é a gente fazer a instalação dela. Basicamente, o funcionamento de todas elas são idênticos, são iguais, e elas vão ter os mesmos mecanismos aqui de entrada e saída do resíduo. Então essa aqui é o seguinte, ó. A fossa funciona assim, ela tem aqui um cano de entrada do esgoto, tá? Que a gente vai posicionar ele para cima aqui da onde chega o esgoto do nosso banheiro. Ele vai entrar por aqui, vai passar pelo tratamento. Desse lado de cá, ó, deixa eu mostrar aqui. A gente tem a saída do esgoto já tratado, né? Dessa água negra já tratada. Essa saída a gente vai direcionar, existem várias formas de você direcionar esse material que sai aqui, porque sai uma água tratada rica em nutrientes. A legislação permite que você dê destinos diferentes, tá? Então é até permitido, dependendo do caso, você retornar com essa água para o curso d'água, mas normalmente não é o indicado. O indicado é você fazer ou uma vala de infiltração, um ciclo de bananeira, que é o que a gente vai fazer aqui, a gente vai aproveitar essa água para adubar, às vezes, uma bananeira, uma frutífera, ou você pode simplesmente espalhar numa área para ela infiltrar no solo. Tem algumas maneiras de você direcionar isso aqui. E desse lado de cá, a gente tem uma saída, que é a saída de limpeza, tá? Aqui vai um cano com um registro e é onde a gente vai fazer a limpeza dessa fossa uma vez por ano, que é o que recomenda o fabricante, de uma vez por ano ou uma vez a cada 2 anos, dependendo da quantidade de pessoas que usarem a fossa. Aí a gente vai abrir para ver se tem necessidade. Quando a gente abrir, por aqui vai sair o lodo, que seria o material mais sólido que sobra do tratamento. Esse material sólido, ele vai para uma caixa de decantação, que eu vou mostrar aqui para vocês. Ele vai infiltrar também, mas vai ficar aquela parte sólida ali em cima, que se você quiser depois, você pode remover também e utilizar como adubo para as plantas. Questão de preço, pessoal, e tamanho pode variar bastante, tá? Essa aqui é uma fossa de 600 litros, ela tem capacidade para 600 litros. É o menor modelo que esse fabricante faz e ele já é indicado para uma família de 5 pessoas. Como eu disse, eles recomendam que na verdade, essa fossa permite que você jogue dentro dela a água negra e a água cinza. Então, para 5 pessoas, para uma família de 5 pessoas, eu poderia jogar toda a minha água residual aqui dentro. Eu optei por separar, então eu vou jogar só a água negra aqui e a minha água cinza, que passa pelo filtro biológico, que sobra do filtro biológico, eu vou jogar também na nossa vala de infiltração. A água que sair dele já tratada, vai juntar com a água que vem lá de cima do filtro biológico, que seria a água cinza já tratada, e vai para a vala aqui de infiltração. Questão de preço,
O preço também pode variar muito, né? Mas só para vocês terem uma ideia, essa aqui, na data que eu comprei, hoje eu estou gravando esse vídeo dia 8 de novembro de 2024, eu paguei R$ 1.465 nela, com frete já entregue aqui, tá? Eu fiz também um orçamento para eles me entregarem a fossa e fazer o processo de instalação, eles fazem o serviço de instalação dela também. Com a instalação, o preço ficava em R$ 5.800, então ficaria muito mais caro. Então assim, caso você queira pagar pela mão de obra, você pode pagar, na maioria dos fabricantes já vende ela instalada para você, ou você pode fazer como a gente para economizar, né? A gente sabe aí que uma economia de R$ 4.000 numa obra relativamente simples, você pode utilizar para fazer outro investimento na sua propriedade, no seu sítio, a gente sabe o tanto que isso vale, né? Então esse dinheiro provavelmente a gente vai direcionar para a construção de um galinheiro aqui. Então nós optamos por a gente mesmo fazer a instalação. Agora eu vou mostrar para vocês aqui o trabalho que nós já fizemos até o momento aqui de preparação do local para poder fazer a instalação dela, tá bom? E depois eu posiciono ela aqui para vocês terem uma ideia de como que vai funcionar. Bom pessoal, então aqui ó, o Douglas ali já furou o buraco onde vai a nossa fossa de biodigestora. Ficou com quantos metros aí, Douglas? Aqui tá com 1,25, tá? 1,25. E aí o importante, pode variar, né? A profundidade do buraco pode variar de acordo com a marca da fossa, tem algumas que são mais compridas. Essa aqui, 1,25, vai bater o nível exatamente aqui, ó. Então eu quero que bata o nível aqui, para poder ficar essa parte aqui para fora da terra, para a gente poder inclusive fazer um concretozinho de acabamento aqui depois. E aí aqui também, o Douglas furou pra gente aqui uma caixa, e agora a gente vai subir a paredinha na caixa, e essa caixa aqui de bloco vai ser a caixa onde vai receber o lodo. É a caixa que a gente vai esgotar aí o biodigestor uma vez por ano ou a cada 2 anos, dependendo do uso. Tá? Então é a caixa onde vai decantar o lodo. A gente vai começar a fazer aí agora, começar a preparar o cimento ali. Aí seguimos aqui no preparo da fossa, o Douglas está ali preparando uma maceira, cimento. E a gente está construindo aqui então a caixinha onde vai ser a decantação, que eles chamam de lodo, né? Que seria o resíduo de limpeza da fossa biodigestora. Então a fossa vai ficar aqui. A gente está fazendo de bloco. Pode ser de tijolinho, pode ser de alvenaria, tá? Pode ser de algum outro material. Mas o importante é que o fundo seja vazado, tá? Então esse fundo aqui é de terra, não tem concreto. E depois, na hora que a gente conseguir fechar ela aqui em cima, a gente vai colocar uma tampa. Lá no fundo vai mais ou menos uns 20 centímetros de brita. Que o objetivo é justamente quando abrir o registro da fossa biodigestora aqui, quando você abrir o registro para fazer a limpeza do lodo, vai cair aquele líquido, né, aqui dentro. A água, né, a parte líquida vai infiltrar e vai ficar só a parte sólida em cima, que depois, se você quiser, pode até tirar para utilizar como adubo, tá certo? As paredes também não são impermeabilizadas, não tem reboco, não tem chapisco, não tem nada, justamente para permitir a infiltração do material. Então agora nessa etapa aqui a gente já está fazendo aqui o local onde vai ser, muita gente chama de círculo de bananeira, né? Mas seria aqui uma vala de infiltração. Então essa vala de infiltração é que vai receber aqui o líquido tratado, né? Do biodigestor. Tá certo? A caixa de decantação tá aqui, onde vai o lodo, né? Agora a gente já marcou aqui mais ou menos onde vai sair o cano aqui do líquido tratado, e ele vai ser direcionado para dentro da vala ali. Então, pessoal, vamos aqui ao processo de instalação. Essa fossa ela precisa ficar enterrada no solo, né? Então, a recomendação é que você cave aqui um buraco para que fique mais ou menos nesse nível aqui de terra, ou você também pode até enterrar mais na altura da tampa. Eu optei por deixar mais ou menos nesse nível aqui, porque depois a gente vai colocar uma massa de cimento, um concreto, travando ela por cima e fazendo um acabamento, tá? A gente já abriu aqui o buraco para colocar ela, ó. Então vocês podem olhar, um buraco circular. Nós marcamos no chão aqui mais ou menos o diâmetro dela, e a recomendação é que você abra aí de 20 a 30 centímetros a mais no diâmetro, para poder você ter espaço ali para
para manejar e principalmente para compactar a terra depois. Já abrimos, e aí agora qual que é o processo? Para esse buraco de instalação dela, você precisa nivelar o fundo, tá, do buraco, precisa ficar niveladinho, a fossa precisa ficar extremamente nivelada. O fabricante recomenda que você faça um piso lá embaixo de concreto. Então você pode bater ali uma massa de concreto ali no fundo, nivelar essa massa, deixar secar para depois colocar ela em cima do concreto, ela estaria em cima de um piso. Mas eu visitei outras pessoas que tinham instalado, e aí outros fabricantes recomendaram diferente, e eu vou fazer de forma diferente. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai nivelar ali o fundo de terra, compactar bem, a terra aqui ela é uma terra argilosa, é bem firme, a gente vai compactar bem. Depois eu vou colocar uma camadinha de areia bem fina, só para nivelar o fundo, a areia tem que ser areia peneirada, tá? Só para nivelar o fundo. E aí eu vou colocar ela, certificar que ela está no nível, e depois que a gente encher de terra, eu vou concretar em cima, para poder travar. Então de alguma forma ela tem que estar travada para ela não mexer e não ceder. Então a gente vai compactar bem na lateral e depois concretar em cima. Por que eu vou concretar em cima? Porque aí ela fica, além de ficar mais estável, faz um acabamento, evita de ficar nascendo mato, planta no meio dela, né? Você acaba fazendo um acabamento ali em cima. Beleza, então aqui é o buraco dela. Essa caixa aqui, pessoal, é a caixa que vai receber o material da limpeza, tá? Que seria o lodo dela aqui, ó. O biodigestor vai estar aqui, o cano que sai aqui, ó, o cano que sai do material de limpeza, ele vai entrar aqui dentro da caixa, a gente vai fazer um buraco aqui, vai instalar o cano, aqui vai ter um registro, e esse registro é o registro que a gente vai abrir aí uma vez por ano, ou a cada 2 anos, para sair esse lodo. No fundo aqui da caixa desse buraco, vai uma camada de 20 centímetros de brita. Ali no fundo não tem concreto, tá? Não é concretado, é uma caixa de fundo falso que a gente chama, né? É justamente para poder infiltrar a parte líquida do lodo. As laterais também dessa caixa aqui, ó, ela também não é impermeabilizada, tá? Então tem que ser permeável. Então nós optamos por fazer de bloco, mas você pode fazer de tijolinho, né, de tijolo de construção, não tem problema, mas não precisa chapiscar e nem rebocar, porque justamente esse material ele precisa infiltrar, tanto no fundo quanto nas paredes, tá? Eu fiz de bloco, porque eu tinha bloco sobrando. A dimensão é 60 centímetros por 60, tá? Que a gente está fazendo aqui, e ela tem 1,20 m de profundidade. Então, basicamente, o que nós fizemos? Depois que nós abrimos aqui o buraco, nós cortamos aqui, medimos o 60 por 60, na verdade a gente fez 70 por 70, para dar espaço para subir as paredes de bloco, e cavamos aqui uma caixa, um buraco quadrado aqui. Depois vem uma tampa aqui, a gente vai fazer uma tampa de concreto para poder fechar isso aqui. Agora, aqui nessa vala, vem o cano, que é o cano da saída ali, ó, da fossa biodigestora, que vai sair a água tratada, tá? Essa água tratada é a água que vai sair diariamente. Então toda vez que você usa, que entra um volume novo de esgoto, sai a mesma quantidade em volume de esgoto tratado. Ele vai sair aqui e ele vai vir para essa vala aqui, que é uma vala de infiltração, tá? Como eu disse, esse destino pode ter vários destinos diferentes. Eu pesquisei bastante como é que o pessoal tem destinado esse resíduo. Alguns lugares tem gente que deixa isso escorrer no pé das frutíferas, dentro de uma moita de banana. Casa de um amigo meu, que eu fui visitar lá, o fabricante da fossa biodigestora dele, que fez a instalação para ele, ele fez uma vala bem profunda, mais ou menos 1,5 m a 2 metros de profundidade, colocou um cano PVC, aqueles cano bem largos, eu não sei se é 200 milímetros, tá? Aquele cano grandão, colocou aquele cano ali, encheu as laterais de brita, então ao invés de socar a terra eles colocaram brita em volta, e esse cano ele foi todo perfurado, tá? De cima e embaixo todo perfurado, então o material que sai da fossa dele simplesmente entra dentro desse cano. Nesse caso aqui a gente vai fazer o que a gente chama de vala de infiltração, ou círculo de bananeira, muita gente chama, tá? É uma vala, essa aqui ela tem 1,5 m de largura, por 1,20 m de profundidade, tá? Então ela tem 1,5 m por 1,20 m. Nessa vala aqui agora nós vamos colocar no fundo os materiais, aí a gente vai preencher ela de materiais filtrantes. Esses materiais são camadas diferentes, que vão reduzindo o tamanho do material. Então no fundo vão pedras grandes, tá? Depois vão pedras menores, depois brita, depois areia e por cima vem essa terra de volta que a gente vai organizar aqui, fazer uma vala mesmo, uma ilha. Essa terra ela pode ser adubada, coberta e a gente pode plantar nela. Plantas que ajudam na filtragem
e na retirada também de água. A água tratada vem, o cano vai vir aqui, vai entrar lá no fundo, a uma distância de uns 30 a 40 centímetros do solo, e vai despejar o líquido tratado. Esse líquido, quando ele encher, ele sobe fazendo a filtragem e aqui em cima vai ser reutilizado pelas plantas. Lógico que ele vai infiltrar também nas laterais e todas as árvores, tudo que tiver aqui em volta vai aproveitar. Como a gente está numa área aqui de agrofloresta, a gente tem várias mudas de frutíferas, né? Aqui é um bacupari, tem muda de jaca, tem abacate, tem jussara, tudo que tiver aqui em volta aqui vai acabar aproveitando aqui os nutrientes desse sistema aqui. Beleza? Vou colocar a fossa ali no lugar só para vocês terem uma ideia. Então aqui só para vocês terem uma ideia, né, de como que ela vai ficar, a gente ainda vai nivelar o fundo, tem que fazer uma limpeza lá, mas ali é a entrada do esgoto, aqui é a saída da água limpa e do lado de cá a saída do lodo. No nosso caso aqui não ficou tão certinho, a gente vai ter que colocar um joelho 45 graus jogando para cá, e a gente optou fazer essa caixinha nessa posição por causa do relevo aqui, ó, do terreno. Se a gente fizesse aqui ia ficar um barranco muito grande, para jogar direto, então a gente fez aqui que ficava mais fácil pra gente, a gente só vai direcionar para cá. Bom pessoal, então agora nós fizemos aqui o nivelamento, onde vai receber aqui o biodigestor, né? Tiramos a terra que tinha caído aqui, nivelamos direitinho, pegamos uma areia lavada, peneirada, tá? Tem que ser peneirada, porque não pode ter pedra, coisa pontiaguda que possa vir a danificar o fundo do biodigestor. Então agora a gente vai colocar o biodigestor aqui no lugar, na posição, para a gente poder ver certinho o local da saída do cano e marcar ali na caixa do lodo, né, de decantação do lodo, a gente marcar exatamente onde o cano vai entrar, para a gente poder fazer um orifício ali para passar ele. Bom pessoal, biodigestor já no lugar, já batemos ali, colocamos um nível de bolha em cima dele, tá no nível certinho, né? Tem que estar bem niveladinho. Aí o Douglas já tá colocando um pouco de terra em volta dele, socando. E aí agora um detalhe, tá? Você, para poder compactar a terra em volta, você tem que encher ele de água, tá? Para a água dar uma pressão interna e não correr o risco da compactação comprimir as paredes, que é um tambor de plástico, né? E aí a recomendação é primeiro você colocar ele no nível certinho, bonitinho, depois colocar um pouco de terra, mais ou menos uns 20 centímetros, compactar primeiro só para travar o tambor no lugar e depois encher ele de água. A gente está enchendo aqui com a mangueira. E aí qual que é a orientação? Você enche primeiro, deixa eu marcar aqui rapidinho, Douglas. Você enche aqui primeiro pela saída, tá? Pelo orifício da saída, você vai encher por aqui primeiro. Parece que é recomendado para não dar uma pressão aqui dentro e tal, danificar ele. Enche por aqui. Depois, quando a água começar a vazar por aqui, aí a gente coloca a mangueira ali e termina de encher pela parte de entrada. Tá certo? Então tá aí, a gente já começou a compactar. Vamos jogando terra aos poucos. É importante que essa terra não tenha nenhum tipo de pedra, né? Nada que vá danificar o tambor. E aqui nós já instalamos a saída da parte de limpeza, né, que é onde vai sair o lodo. Então a gente colocou, nós tivemos que colocar, né, uma curvinha. Não é que isso aqui é indicado, o indicado é sair reto, mas no nosso caso aqui, por causa do declive aqui do terreno, nós tivemos que colocar esse joelhinho ali, ó, curva 40 graus, quebramos a paredinha aqui, colocamos ele aqui dentro. Ele tem que estar fechado, tá, quando você estiver enchendo aqui o tambor, e depois a gente vai fechar com uma massinha de cimento ali. Pessoal, agora aqui uma etapa muito importante, a gente está enchendo a vala de infiltração, né? Ou chamado também de círculo de bananeira, que o pessoal chama. Mas nesse caso aqui eu acho que eu não vou plantar banana em cima. Mas só para mostrar para vocês aqui uns detalhes, porque a gente estava aqui na função de fazer, eu esqueci de filmar o início de preenchimento da vala, tá? Mas eu tenho algumas imagens, aí eu vou colocar na edição do vídeo aqui, mas é muito simples, tá? Eu vou explicar aqui, vocês vão entender. Então aqui estão vindo os dois canos, né? O do biodigestor, que é o marrom, e o do filtro biológico, que é a água cinza aqui, né? Que vai descer aqui. Os dois, aqui na descida, ao invés de colocar uma curva, a gente colocou um joelho. E aí aqui nesse joelho eu vou colocar um pedacinho de cano para colocar um tampão aqui em cima, tá? Depois eu mostro isso, mas o tampão ele não é colado, ele é solto para você poder inspecionar. Então você tira o tampão quando você quiser e aí você vê
né, se a água está acumulando, se a água está infiltrando. E se por acaso acontecer de entupir alguma coisa, você tem como dar manutenção. Às vezes enfiar aqui alguma coisa para succionar o material, tá? A gente vai fazer isso aqui nos dois. Beleza. Como é que a gente colocou esses canos aqui? Eles estão vindo, descendo. Esse buraco, ele é preenchido de material filtrante, tá? Então no fundo, a gente coloca o material mais grosso, que no caso aqui seria pedra, então a gente colocou no fundo da vala pedra grande, pedra aí de 20, 30 centímetros, daqui do terreno mesmo, nós colocamos uma camada de pedra grande, e aí depois vem a camada de pedra fina, pedra aí de 10 a 15 centímetros mais ou menos, tá? Tipo pedra de calçamento, como se fosse, só que a gente tem muito aqui no terreno. E aí como é que a gente fez? A gente colocou essa camada de pedra grande primeiro, descemos esses dois canos aqui, até mais ou menos uns 20 centímetros de distância da pedra grande do chão, então precisa ficar um espaço para o líquido cair e não correr risco de entupimento, tá? Então a gente colocou uns 20 centímetros. Depois nós fizemos uma proteção. Tem uma cigarra cantando bem aqui em cima. Eu tô sem o microfone aqui, então deve estar dando para escutar. Então nós fizemos uma proteção de pedra na boca da saída desse cano. Então a gente fez tipo uma casinha de pedra para fazer tipo uma cúpulazinha, para proteger de algum tipo de material, areia, se acaso descer, não entrar e entupir o local de saída da água aqui, tá bom? Então pedra grande, coloca o cano 20 centímetros de distância das pedras grandes, depois faz uma cabanazinha de pedra ao redor para proteger. E aí depois a gente preencheu mais ou menos uns 20 centímetros de pedra, com essa pedra menor, e aí na sequência vem a brita, que seria o terceiro material. Só que para não correr o risco da brita descer e a areia que a gente vai colocar por cima entupir, a gente colocou uma camada de sombrite aqui, ó. Então logo depois das pedra de mão, tem um sombrite fazendo uma camada aqui de proteção para não correr o risco. Agora a gente está colocando a brita, aí o cassinho já está vindo ali com a areia. Então a gente vai colocar a areia aqui em cima e depois finalizar com terra e as plantas. Eu vou mostrando aqui as outras próximas etapas. Aí ó, agora vem a areia, aí eu vou espalhar aqui a areia, a gente vai fazer uma camada aí de uns 10 centímetros de areia. A espessura dessas camadas, pessoal, vai depender muito da profundidade do buraco, né? Mas você tem que calcular mais ou menos para ter a camada, normalmente ela é proporcional, né? Então é pedra grande, depois pedra de mão, brita, areia e concluindo com terra. Então são 5 camadas, né? Então se você tiver um buraco de 1 metro de profundidade, você pode colocar aí em torno de 20 centímetros por camada, tá? Ou você pode colocar areia até nivelar também e colocar a terra fazendo um murundum aqui por cima. Tem gente que faz assim também, eu não vou fazer, tá? Eu vou tentar mais ou menos nivelar, até porque isso aqui tem que ficar do lado de fora, né? A boca do cano ali. Só para vocês entenderem aqui a função desses materiais, eles servem tanto para fazer uma filtragem, né? Finalizar uma filtragem. Na verdade a água já vem tratada, mas caso tenha um excesso de água, ela não infiltre, ela suba, ainda acontece uma filtragem e aqui em cima as plantas que tiverem aqui em cima e ao redor vão utilizar somente água e nutrientes, tá certo? E também esse material ele serve para não deixar a terra daqui de cima descer e entupir lá embaixo. Então por isso que a gente vai reduzindo aqui a granulometria, tá certo? Então a terra que tiver aqui em cima, né, a areia não permite a terra descer, a brita não permite a areia descer, o sombrite acaba fazendo mais uma proteção, e embaixo ali você tem as pedras que não deixam a brita descer. Então o local onde a água vai acumular, esparramar lá embaixo, não pode ter material fino, senão entope. Tem que ter como se fosse galerias, né? Tem que ter espaço de ar lá dentro para essa água preencher e poder fazer a infiltração aqui na lateral. Quantidade, aqui tá dando, pessoal, para esse buraco que a gente fez, tá dando aí, deu 3 carrinhos de brita, 3 carrinhos de areia. De pedra a gente não contou, porque acabamos catando pedra nos lugares, às vezes o carrinho não vinha tão cheio, mas deve ter dado mais ou menos a mesma coisa, tá? 3 carrinhos de cada material. Aí, pessoal, então dando continuidade aqui, mais uma etapa concluída. Aqui na vala de infiltração, a gente completou com terra agora. E naquele T, né, que nós deixamos aqui, a gente conectou um pedaço de cano e colocamos um tampão aqui em cima, como eu disse. Isso vai servir para inspeção, né? Então você pode abrir aqui e verificar aqui o nível, como é que tá, se está entupido, se precisa de algum tipo de manutenção, tá certo? Agora
essa terra restante a gente vai acertar aqui, tá? Fazer uma ilha. Aí, como eu disse, algumas pessoas plantam bananeira em cima. A bananeira, ela vai fazer o seguinte, né? A raiz dela vai sugar o excedente de água e aproveitar os nutrientes que vão estar aqui dentro, e ela vai sugar essa água e mandar para a atmosfera. Então ajuda a esvaziar o buraco e ainda produz o cacho, né? Como a gente já tem muita banana aqui dentro da área, eu não vou plantar, tá? Talvez eu acho que eu vou fazer aqui plantar um pouco de lírio que eu tenho ali em cima, e a minha ideia é do lado de fora aqui eu vou plantar uma muda de jabuticaba, para ela poder aproveitar essa água e esses nutrientes aqui, que a jabuticaba gosta muito, né? Aqui a gente já começou, na verdade nós já conectamos, já fizemos todas as conexões, já ligamos lá em cima na água negra, no tubo de água negra, no tubo de água cinza, então já está funcionando o sistema, já testamos, não deu vazamento, tá tudo certinho. E aí o Cassinho já tá vindo ali enterrando, né? A gente agora vai enterrar a tubulação. E o que eu vou fazer agora? Agora a gente vai acertar, além de enterrar a tubulação, a gente vai acertar o nível da terra aqui, tá? E eu vou fazer um concreto aqui em volta do biodigestor, aqui em volta da caixa também, que é para ficar um espaço de manutenção, para não ficar crescendo mato, né? Nascendo trapoeraba e tal. Depois, na hora que você vai fazer a manutenção, tá aquele matagal, aquela confusão. Então a gente vai fazer um concreto aqui em cima. Depois fazer uma tampa também para essa caixa aqui. Aí, pessoal, agora a gente está fazendo aqui uma concretagem, né? A gente vai concretar no entorno do biodigestor, né? Da fossa, e também em volta aqui da caixa de lodo, para facilitar a manutenção, para ficar uma área. Eu recomendo fazer isso aqui, tá? No filtro biológico, nos outros tratamentos que nós fizemos, a gente não fez isso. Mas aí, como fica úmido em volta, vai crescendo planta, vai crescendo mato e o sistema some lá no meio. Aí às vezes alguém vai fazer um manejo para você, vai entrar com a roçadeira, acerta um cano, acerta a tampa do negócio. Então vale a pena fazer isso aqui, fica um acabamento, fica mais fácil fazer manutenção. Ô Cassim, a gente vai fazer 3 centímetros, né? Que você falou? Mais ou menos 2? Então é mais ou menos isso, mais ou menos 2 centímetros aí de massa de concreto. Aí aqui ontem o Cassinho acertou aqui em volta, ó, acertou tudo, compactou e já deixou cortado na própria terra para servir de forma para o concreto. Aonde não tem terra, você faz uma contenção de madeira, dá uma compactada, molha bem, tem que estar bem molhado para o concreto aderir. E aí nós fizemos uma massa de concreto com 3 partes de brita 0, 3 partes de areia e 1 parte de cimento. Então nós vamos encher aqui agora. E é importante, tá, pessoal? A tampa do biodigestor vai ficar do lado de fora. E aqui nessa caixinha é importante você deixar. Então a gente vai preencher mais ou menos 2 centímetros e deixar um ressalto, tá? Não pode nivelar, porque senão a água de enxurrada pode entrar lá dentro. Então é bom deixar um ressaltozinho, que a nossa ideia é que a água enxurrada desça aqui, mas ela desvie, vai lá para baixo e não comprometa aqui o sistema. Bom, pessoal, depois de alguns dias de muita chuva aqui, a gente acabou interrompendo um pouquinho o trabalho, mas vou mostrar para vocês então o resultado final aqui da instalação do biodigestor, tá bom? Aqui em cima também a gente, no sistema de filtro biológico, né, de água cinza, nós fizemos uma manutenção nos tambores e aí fizemos um acabamentozinho de cimento em volta para facilitar a manutenção. E aqui embaixo tá a fossa ecológica biodigestora. Então a gente terminou aqui, né, de fazer o concreto também em volta, para facilitar a manutenção. Já está funcionando, falta só a tampa para cá, né? Então nós já fizemos a tampa também de cimento. Vocês podem fazer qualquer tipo de, mas é importante tampar, né? Fizemos uma tampa de cimento, depois a gente só vai trazer a tampa para cá, para colocar aqui em cima. E aqui embaixo também já está pronta aqui a nossa vala de infiltração. E só está faltando agora plantar em cima dela, que é opcional, né? Nesse caso aqui a gente nem precisaria, porque como tem muita planta em volta, a gente está dentro aqui de uma área de agrofloresta, né? Que é o sistema de agricultura que a gente trabalha aqui, que é um consórcio de plantas agrícolas com espécies florestais, né? Montando sistemas agroflorestais, sistemas produtivos, né? Então a gente está dentro de uma área dessa, então acaba que a raiz dessas plantas todas que estão aqui em volta, cheio de muda de fruta, né? Acaba que elas vão sugar esse excesso de água aí dentro. Mas eu pretendo plantar aqui em cima ou uma taioba, talvez, só para fazer uma ornamentação, ou talvez aquela planta do filtro biológico lá em cima, né, o lírio. Também tô querendo plantar talvez uma muda de jabuticaba
aqui em volta que vai gostar bastante dessa água aí, tá certo? Mas é isso, pessoal, objetivo cumprido. Bom, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo do vídeo, espero que a gente possa ter mais uma vez contribuído para você ter uma vida mais saudável no campo, né? Se você tem um sítio, uma chácara, gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita para se inscrever no nosso canal, compartilha com outras pessoas que também gostam desse tipo de assunto, curtam aí o vídeo para ajudar o YouTube a entregar para mais pessoas e aqui na descrição do vídeo tem um link para vocês fazerem parte da nossa comunidade no WhatsApp, que é o Informativo Agrofloresta, que são grupos onde a gente compartilha sempre materiais, PDFs, a gente está sempre avisando também das aulas ao vivo que a gente faz. Fiquem com Deus e até a próxima.